A cidade parecia mais silenciosa desde que meu marido partiu para a guerra. As flores na praça, antes vibrantes, agora pareciam murchar sob o peso da ausência. Caminhava pelas ruas de paralelepípedos, os cheiros do café fresco e dos pastéis de nata se misturando no ar, mas nada disso conseguia aliviar a solidão que me envolvia como um manto pesado. Cada dia se arrastava, e as horas se tornavam intermináveis. A rotina era feita de silêncios e lembranças, uma dança melancólica entre o que havia sido e o que não poderia mais ser. As cartas que trocávamos eram escassas. Ele falava das dificuldades na frente de batalha, enquanto eu descrevia a vida na cidade, tentando manter a normalidade. Mas havia um vazio crescente entre nós. Um dia, ao abrir a correspondência, encontrei um bilhete inesperado. Não havia remetente, apenas algumas palavras escritas à mão: "Estou pensando em você." O coração disparou. Quem poderia ter enviado aquilo? A dúvida me consumiu. Nos dias seguintes, a solidão tornou-se ainda mais opressiva. Uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pelo parque, encontrei o meio-irmão do meu marido. Ele estava sentado em um banco, observando as crianças brincarem. O olhar dele encontrou o meu e algo mudou no ar, uma conexão inesperada surgiu entre nós. Sentei-me ao seu lado e começamos a conversar sobre trivialidades, o tempo, as flores que começavam a brotar novamente após o inverno rigoroso. "Como está seu irmão?" ele perguntou com um tom suave. Fazendo o melhor que pode, respondi, tentando esconder a inquietação em minha voz. Ele sorriu levemente e continuamos conversando sobre os dias passados juntos na infância. As memórias flutuavam entre nós como folhas levadas pelo vento. Um riso aqui, uma lembrança ali, em cada palavra parecia criar uma ponte invisível entre nossas almas solitárias. A sensação de conexão cresceu à medida que os dias passavam. O bilhete ainda estava na minha mente como uma sombra persistente. O desejo de escapar da solidão era forte, às vezes me pegava imaginando como seria se tudo fosse diferente. Mas sabia que isso era apenas fantasia. Um dia encontrei outro bilhete na porta da frente: "Podemos nos encontrar novamente? Há algo que preciso te dizer." Meu coração acelerou com a possibilidade de um novo encontro. A ideia de estar sozinha com ele me deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. A cidade estava prestes a viver um festival anual, as luzes começariam a brilhar nas ruas e os sons da música tradicional ecoariam por toda parte. Eu sabia que essa seria uma oportunidade perfeita para nos encontrarmos sem levantar suspeitas. Mas havia um custo em tudo isso, um risco que poderia mudar tudo para sempre. Enquanto caminhava pelas ruas decoradas com bandeirinhas coloridas, sentia meu coração dividido entre dois mundos: o amor leal pelo meu marido e a atração crescente pelo homem ao meu lado. E assim comecei a me perguntar até onde estava disposta a ir por essa nova conexão inesperada. As luzes do festival começaram a brilhar, refletindo nas janelas das casas e iluminando as ruas de maneira quase mágica. O aroma dos pratos típicos invadia o ar, misturando-se com a música que ecoava de longe. A cidade estava viva, mas dentro de mim havia um turbilhão de emoções. O convite para o evento local era um chamado irresistível, mas também um aviso sobre os riscos que eu estava prestes a correr. Enquanto caminhava pela praça, avistei o meio-irmão do meu marido. Ele estava conversando com algumas pessoas, seu sorriso iluminando seu rosto. O coração acelerou ao vê-lo. Era difícil ignorar a conexão que se formara entre nós desde aquele primeiro encontro casual. A atração crescia, e com ela uma ansiedade sufocante. "Vai ao festival?" ele perguntou, aproximando-se de mim. A voz dele soava como uma canção familiar em meio ao barulho da festa. "Sim, não poderia perder", respondi, tentando manter a compostura. O olhar dele penetrava em mim, e eu me senti exposta. A conversa fluiu naturalmente, como se os dias separados nunca tivessem existido. Cada palavra trocada era uma dança delicada entre desejo e lealdade.
A tensão no ar se tornava palpável à medida que nos afastávamos da multidão em busca de um lugar mais tranquilo. A pequena praça estava repleta de flores coloridas e risos alegres, mas eu só conseguia pensar na possibilidade de algo mais entre nós. Um convite para dançar surgiu repentinamente, e ele estendeu a mão e eu hesitei por um instante antes de aceitá-la. Dançamos sob as estrelas, perdidos em nossa própria bolha enquanto o mundo ao nosso redor parecia desaparecer. O momento se tornava cada vez mais intenso quando ele se inclinou para sussurrar algo próximo ao meu ouvido: "Você é especial para mim." Essas palavras ecoaram dentro de mim como um sino tocando em meio ao caos da festa. E então aconteceu, nós nos beijamos. Um beijo suave e cheio de promessas sob o luar resplandecente. O tempo parou por um breve instante enquanto nossos lábios se encontravam, foi como se tudo ao nosso redor tivesse desaparecido. Mas logo a realidade retornou como uma onda avassaladora, eu estava traindo meu marido. O medo das consequências tomou conta de mim imediatamente. O que isso significaria? Como lidaria com esse momento fugaz? Eu sabia que não poderia continuar assim sem enfrentar as repercussões dessa escolha arriscada. Quando nos afastamos, percebi que o brilho nos olhos dele era ofuscado pela mesma preocupação que me consumia. "Precisamos ser cuidadosos", murmurei, tentando recuperar a racionalidade perdida no calor do momento. "Eu sei", ele respondeu, mas sua expressão revelava um conflito interno profundo. A festa continuava lá fora, as risadas e músicas pareciam distantes agora. O peso da traição começou a pesar sobre meus ombros como uma pedra gigante, cada batida do meu coração lembrava-me da lealdade quebrada e da escolha feita sob o luar. Enquanto caminhávamos juntos em direção à saída da praça, uma sensação inquietante se instalou em meu peito. Uma decisão precisava ser tomada, os dias seguintes seriam cruciais para o futuro dos três envolvidos nessa trama complexa que agora se desenrolava diante de mim. A cidade estava mergulhada em uma calma inquietante após a festa. As risadas e os ecos da música já não me alcançavam, como se estivessem em um mundo distante. Caminhei lentamente, o peso da traição me acompanhando a cada passo. A luz da lua iluminava o caminho, mas não conseguia dissipar a escuridão que se formava dentro de mim. O meio-irmão do meu marido caminhava ao meu lado, e sua presença era uma mistura de conforto e culpa. O desejo que sentia por ele era inegável, mas a lealdade que tinha para com meu marido pesava mais do que eu gostaria de admitir. Olhei para ele, tentando encontrar clareza em seus olhos. "Você está bem?", ele perguntou, sua voz suave cortando o silêncio. "Estou, apenas pensando." Minhas palavras saíram como um sussurro. Não havia como explicar a confusão que dominava minha mente. Enquanto cruzávamos a praça, uma brisa suave trouxe consigo o perfume das flores que adornavam o local. Era um lembrete do que eu deixara para trás, momentos simples de felicidade ao lado do meu marido. Mas agora, esses momentos pareciam tão distantes quanto as estrelas no céu. A tensão entre nós era palpável. Cada olhar trocado parecia carregar uma carga emocional pesada. Nossos sentimentos estavam à flor da pele, e eu sabia que precisava decidir logo o que fazer. A gravidade da situação aumentava à medida que os dias passavam. Em um momento de vulnerabilidade, nossas mãos se tocaram levemente. Um choque percorreu meu corpo, e antes que pudesse pensar melhor sobre isso, nossos lábios se encontraram em um beijo tímido. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido, tudo o que restava era aquele instante fugaz de conexão. Mas logo a realidade retornou com força total. A lembrança do meu marido em combate invadiu minha mente como uma tempestade repentina. O dilema entre lealdade e desejo tornava-se cada vez mais insuportável. Nos dias seguintes, busquei clareza em meio ao turbilhão emocional. Fui até o café local onde costumávamos ir juntos, as mesas estavam vazias e os cheiros familiares trouxeram à tona memórias nostálgicas. O garçom me cumprimentou com um sorriso amigável, mas não consegui retribuir. "Você está diferente", ele comentou enquanto servia meu café.
Só cansada, respondi sem ânimo. Sentei-me à mesa perto da janela e deixei os pensamentos vagarem livremente. O meio-irmão aparecia constantemente em minha mente, suas risadas ecoavam nas paredes do café vazio e seu olhar penetrante parecia seguir-me por onde eu ia. Foi então que encontrei uma gravação antiga guardada em uma caixa no canto da sala de estar, algo esquecido há muito tempo. Ao ouvir as vozes familiares na fita, segredos do passado começaram a emergir das sombras como fantasmas esquecidos. A revelação foi devastadora, segredos sobre minha família que mudariam tudo o que pensava saber sobre eles e sobre mim mesma. A sensação de traição não era apenas entre mim e meu marido, havia camadas mais profundas nesse enredo familiar complexo. Com o coração acelerado e a mente em tumulto, percebi que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. As consequências das minhas escolhas estavam prestes a se revelar de maneiras que eu nunca poderia imaginar. As horas se arrastavam, e a culpa se tornava um peso insuportável. O que antes era um momento de paixão agora se transformava em um labirinto de arrependimentos. A cada dia que passava, a ausência do meu marido na guerra se tornava mais palpável, mas a presença do meu irmão também me consumia. A conexão que havia surgido entre nós era como uma chama incontrolável, e eu me sentia dividida entre o amor e a traição. Um amigo comum, alguém que sempre esteve por perto, começou a notar as mudanças em meu comportamento. Suas perguntas eram diretas e implacáveis. "Você está diferente", ele disse uma noite no café local, enquanto o aroma do pão fresco preenchia o ar. "Está tudo bem?" Eu sorri, tentando disfarçar o turbilhão dentro de mim. "Sim, claro." "Apenas um pouco cansada", respondi com uma leveza forçada. Mas as palavras não eram suficientes para esconder o que realmente sentia. O peso da culpa me acompanhava como uma sombra, e a solidão se tornava mais intensa quando pensava no meu marido longe da cidade, lutando por nós. Cada encontro com o meio-irmão trazia à tona um desejo que eu não conseguia controlar, mesmo sabendo das consequências. Certa noite, quando as estrelas brilhavam intensamente no céu claro, decidi encontrar o meio-irmão novamente. Ele me chamou para uma caminhada pela praça florida da cidade. As flores estavam em plena floração, mas eu mal conseguia notar sua beleza. A tensão entre nós era palpável, tudo parecia mais intenso sob a luz suave da lua. "Não podemos continuar assim", ele disse com um tom sério enquanto caminhávamos lado a lado. Suas palavras ecoaram em minha mente como um aviso desesperado. Mas naquele momento de vulnerabilidade, algo dentro de mim cedeu ao impulso e eu sussurrei: "Passamos a noite juntos." A confissão escapou dos meus lábios antes que eu pudesse pensar nas repercussões. O olhar dele se suavizou por um instante antes de retornar à realidade dura que nos cercava. "E se alguém descobrir?", ele questionou com preocupação evidente. O medo tomou conta de mim novamente, cada palavra parecia carregar o peso da traição. Com o passar dos dias, as interações entre nós tornaram-se mais frequentes e intensas. O amigo comum começou a fazer perguntas mais incisivas: "Você está realmente bem? Tem certeza de que não está escondendo nada?" A pressão aumentava e eu sabia que estava prestes a ser descoberta. Uma tarde chuvosa trouxe consigo uma tempestade emocional ainda maior. O telefone tocou abruptamente enquanto eu estava sozinha em casa. Era meu marido. Ele estava voltando para casa mais cedo do que esperávamos devido ao avanço das tropas na guerra. Meu coração disparou ao ouvir sua voz familiar, ao mesmo tempo, uma onda de pânico me invadiu. "Estou chegando amanhã", ele disse com entusiasmo na voz. As palavras dele ecoaram em minha mente como um aviso sombrio sobre tudo que estava prestes a desmoronar. O dia seguinte chegou rapidamente e com ele trouxe uma sensação de inevitabilidade esmagadora. Enquanto me preparava para recebê-lo, percebi que cada decisão tomada até aquele momento tinha suas consequências, e elas estavam prestes a se manifestar de forma brutal. A campainha tocou e minha respiração ficou presa na garganta enquanto abri a porta para encontrar meu marido sorrindo à minha frente, sem saber das sombras que pairavam sobre nós dois.
A presença do meu marido era uma mistura de conforto e tensão. Ele entrou, trazendo consigo o cheiro familiar de terra e suor, algo que sempre me acalmou. No entanto, a alegria do reencontro foi rapidamente ofuscada pelas memórias recentes que me atormentavam. Como foi a viagem? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele sorriu, mas havia algo em seus olhos que parecia distante. Difícil, mas estou feliz por estar em casa, respondeu ele, enquanto se acomodava no sofá. Ouvindo suas palavras, o peso da culpa aumentou em meu peito. A ideia de que eu havia traído sua confiança me consumia. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal. As flores na praça estavam em plena floração e as conversas ao redor eram cheias de risos e rumores sobre os soldados que retornavam. Mas dentro de mim havia um turbilhão. O meio-irmão ainda estava presente em meus pensamentos, como uma sombra que não conseguia dissipar. A primeira noite juntos foi marcada por um silêncio desconfortável. Ele tentava conversar sobre os dias difíceis na guerra, mas eu mal conseguia ouvir suas palavras. A imagem do outro homem invadia minha mente constantemente. O telefone tocou e meu coração disparou ao ver o nome dele na tela. Podemos nos encontrar? A voz do meio-irmão soava urgente e cheia de emoção. Precisamos conversar. Senti um frio na barriga ao considerar a possibilidade de vê-lo novamente. Não sei se é uma boa ideia, respondi hesitante. Precisamos esclarecer algumas coisas. Havia uma determinação em sua voz que me fez hesitar ainda mais. A noite seguinte trouxe um novo dilema. Meu marido tinha planos para um jantar especial em casa. Enquanto ele preparava tudo com cuidado, eu lutava contra o desejo de escapar para encontrar o meio-irmão. A tensão era palpável enquanto sentávamos à mesa iluminada por velas. A conversa fluía sem muito entusiasmo até que ele mencionou algo inesperado: você parece distante ultimamente. Eu engoli em seco, lutando para manter a compostura. Estou bem, respondi rapidamente, sabendo que não era verdade. O telefone tocou novamente no silêncio da noite, era ele mais uma vez. Preciso te ver agora, disse com urgência. Com um nó no estômago, decidi ir até ele depois do jantar, apesar da culpa pesando sobre mim como uma âncora. Encontrei-o na pequena praça onde costumávamos nos encontrar antes da guerra. As flores estavam murchas sob a luz da lua, refletindo meu estado emocional. Nós precisamos falar sobre nós, ele começou assim que cheguei perto. O olhar dele estava carregado de intensidade e dor. Eu não posso fazer isso, respondi com firmeza, mas minha voz tremia com a luta interna que enfrentava. Ele deu um passo à frente, quase como se quisesse me tocar, mas hesitou. Você sabe que não pode continuar assim. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto eu olhava para baixo, incapaz de encará-lo nos olhos. O peso da decisão parecia esmagador, eu estava entre dois mundos e não sabia qual escolher. Nesse momento decisivo, meu telefone vibrou novamente no bolso, era uma mensagem do meu marido: estou voltando mais cedo. Meu coração parou por um instante ao ler aquelas palavras. O confronto estava prestes a acontecer e as verdades dolorosas estavam prestes a ser reveladas. A cidade estava em polvorosa com os preparativos para a festa tradicional. As flores coloridas enfeitavam cada esquina, e o aroma doce da pastelaria se misturava ao café fresco do café local. Enquanto as pessoas se movimentavam animadamente, eu me sentia como um fantasma entre elas, presa entre dois mundos que pareciam irreconciliáveis. A mensagem do meu marido ecoava na minha mente. Ele estava voltando mais cedo, e a realidade da nossa vida juntos estava prestes a se chocar com as escolhas que fiz. A festa deveria ser um momento de alegria, mas para mim, era um lembrete constante das decisões que haviam me levado até ali. O meio-irmão do meu marido havia se tornado uma presença inegável na minha vida, e agora eu tinha que lidar com as consequências. Enquanto caminhava pela praça, avistei o meio-irmão em meio à multidão. Ele estava rindo com amigos, mas seus olhos encontraram os meus instantaneamente.
Um frio percorreu minha espinha ao lembrar das noites que passamos juntos, das conversas sussurradas sob o luar e da intensa conexão que compartilhamos. Meu coração disparou ao pensar no que poderia acontecer quando meu marido chegasse. A atmosfera festiva parecia zombar da gravidade da minha situação. As músicas tradicionais ecoavam pelas ruas, trazendo à tona memórias de tempos mais simples. Eu me lembrei de como costumávamos dançar juntos nas festas de antigamente, antes da guerra nos separar e antes de eu me perder em um labirinto de desejos proibidos. Conforme a noite avançava, as luzes começaram a brilhar mais intensamente, refletindo a confusão dentro de mim. O meio-irmão aproximou-se lentamente, seu olhar carregado de uma mistura de preocupação e desejo. "Você está bem?" ele perguntou suavemente. "Estou apenas pensando", respondi, tentando esconder a tempestade emocional que se desenrolava dentro de mim. Ele hesitou por um momento antes de continuar. "Precisamos conversar sobre tudo isso." Suas palavras eram um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. A música aumentou enquanto eu tentava encontrar as palavras certas. O peso da culpa me envolvia como uma sombra. A ideia de perder ambos, meu marido e o homem com quem compartilhei momentos tão íntimos, era insuportável. Mas também não podia continuar vivendo nessa mentira. Então, no meio do caos festivo, algo inesperado aconteceu. Uma revelação surgiu como um raio cortando a escuridão. O meio-irmão revelou que tinha planos para deixar a cidade após o festival. Sua intenção era escapar das consequências do nosso relacionamento secreto e recomeçar em outro lugar. "Eu não posso ficar aqui sabendo do que aconteceu entre nós", ele disse com sinceridade nos olhos. Aquilo foi como um golpe no estômago. A ideia de perdê-lo significava enfrentar sozinha a realidade dolorosa da traição e da solidão novamente. Eu não sabia como reagir, tudo parecia desmoronar ao meu redor. As risadas e os sons festivos tornaram-se distantes enquanto eu tentava processar suas palavras. O mundo estava mudando rapidamente à minha volta, mas eu permanecia paralisada no mesmo lugar. O festival continuava ao meu redor enquanto eu lutava contra as ondas de emoção que ameaçavam me derrubar. O futuro parecia incerto, e o peso das minhas escolhas pesava cada vez mais sobre mim enquanto a noite avançava para seu clímax festivo, sem saber qual seria o desfecho dessa história conturbada entre dois mundos completamente opostos. As luzes do festival piscavam como estrelas caindo, e a música envolvia o ar com uma melodia nostálgica. O cheiro de frituras e doces se misturava ao perfume das flores que adornavam a praça. No entanto, meu coração estava pesado, lutando contra a tempestade de emoções que me consumia. A revelação do meio-irmão ainda ecoava na minha mente, como um eco distante que não conseguia silenciar. Enquanto caminhava entre as pessoas, vi rostos familiares, sorrisos e risadas. Mas tudo parecia distante, como se eu estivesse observando de fora. O peso da traição me seguia como uma sombra. A ideia de que meu marido voltaria em breve tornava tudo ainda mais insuportável. O que eu diria a ele? Como poderia encará-lo sem sentir o peso da culpa? A noite avançava e as luzes brilhantes pareciam zombar de mim. Encontrei-me novamente com o meio-irmão em um canto mais tranquilo da praça. Ele estava tão perto, e ao mesmo tempo tão distante. A conexão entre nós era palpável, mas o medo das consequências pairava no ar. "Você está bem?" ele perguntou, seu olhar penetrante buscando o meu. "Não sei", respondi honestamente. "Tudo isso é confuso." Ele deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre nós. "Podemos conversar sobre isso." As palavras estavam na ponta da língua, mas a hesitação me impedia de falar abertamente sobre o que sentia. Um momento de silêncio se instalou entre nós, quebrado apenas pelo som distante do festival. "Eu não quero que você se sinta culpada", ele disse suavemente. Essas palavras foram como um soco no estômago. A culpa era uma companheira constante agora, não havia como escapar dela. "E se alguém descobrir?" Questionei, tentando entender os limites da nossa situação.
Não precisamos contar a ninguém, ele respondeu com firmeza. O desejo e a razão travavam uma batalha feroz dentro de mim. Eu sabia que cada escolha tinha suas consequências e que esse caminho poderia levar à ruína de tudo que conhecia e amava. A música aumentou enquanto as pessoas dançavam ao nosso redor, mas eu me sentia paralisada no tempo. Um impulso súbito me fez dar um passo à frente, nossos corpos quase se tocaram novamente. Nós nos beijamos, pensei em um momento de fraqueza, mas imediatamente lutei contra essa ideia. De repente, percebi que precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. O festival estava chegando ao fim e eu precisava enfrentar a realidade da minha vida antes que as luzes se apagassem. Com um suspiro profundo, olhei nos olhos dele uma última vez antes de me afastar lentamente. Preciso ir, murmurei. Ele hesitou por um instante e então assentiu, entendendo o peso daquela despedida silenciosa. Caminhei em direção à saída da praça enquanto as risadas e os sons festivos diminuíam atrás de mim. O frio da noite envolvia meu corpo como uma capa pesada enquanto eu lutava para encontrar clareza em meio ao caos emocional. O caminho para casa parecia interminável, cada passo era uma lembrança do que estava em jogo. Quando finalmente cheguei à porta, uma sensação avassaladora tomou conta de mim. Havia muito mais em jogo do que apenas meus sentimentos pessoais, havia vidas inteiras entrelaçadas nas minhas escolhas. A chave girou na fechadura com um estalo ressonante, a casa estava vazia e silenciosa, mas não por muito tempo. Meu coração disparou ao pensar na chegada iminente do meu marido, um retorno inesperado que mudaria tudo novamente. A porta se abriu lentamente, revelando a sala que havia estado tão vazia durante a ausência do meu marido. Cada objeto parecia carregado de significado, lembranças de momentos que agora pareciam distantes. O som familiar do vento soprando pelas janelas me trouxe uma sensação de nostalgia, mas também de ansiedade. O retorno dele não era apenas uma volta para casa, era um retorno à realidade que eu havia tentado escapar. Enquanto o sol começava a se pôr, as sombras se alongavam pela sala, criando um ambiente tenso. A expectativa de sua chegada pesava no ar. Eu me movia de um lado para o outro, tentando organizar meus pensamentos e preparar meu coração para o que estava por vir. O telefone tocou, fazendo meu coração disparar. Era ele, dizendo que estava a poucos minutos de casa. As palavras soaram como um eco distante, enquanto minha mente se enchia de dúvidas. O tempo parecia arrastar-se, e cada segundo que passava aumentava meu nervosismo. Eu sabia que não poderia esconder tudo o que havia acontecido entre mim e seu meio-irmão. As memórias das nossas conversas secretas e dos momentos compartilhados invadiam minha mente como uma onda avassaladora. E se ele soubesse? A ideia me deixava inquieta. Finalmente, a chave girou na fechadura e a porta se abriu. Ele entrou com um sorriso no rosto, mas logo notou algo diferente no ar. A saudação foi breve, os olhos dele buscavam os meus, tentando decifrar o que havia mudado durante sua ausência. Como você está? Perguntou ele com uma voz suave. Estou bem, respondi, tentando soar convincente. Mas a verdade era outra, eu estava presa entre dois mundos. A presença dele me lembrava da segurança e do amor que sempre conheci, mas ao mesmo tempo despertava em mim uma sensação de culpa e desejo incontrolável pelo outro. Enquanto conversávamos sobre trivialidades do dia a dia, cada palavra parecia pesada com segredos não ditos. Eu sentia a necessidade de desabafar tudo o que guardava dentro de mim, mas as consequências eram aterradoras. O peso da traição estava prestes a desmoronar sobre nós. Então veio o convite para o festival anual da cidade, um evento repleto de luzes e sons vibrantes que costumávamos desfrutar juntos. Ele sugeriu que fossemos juntos como nos velhos tempos. A ideia me deixou perplexa. Como poderia ir e ainda manter meu segredo? A imagem do meio-irmão surgiu em minha mente como um fantasma indesejado. Vamos juntos, disse ele com entusiasmo. A hesitação em minha resposta foi evidente, sim, claro. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para sair,
olhei-me no espelho e vi uma estranha mistura de expectativa e medo refletida em meus olhos. O festival seria um teste, não apenas da nossa relação, mas também da minha capacidade de lidar com as escolhas feitas até então. Ao chegarmos ao festival, as luzes dançantes iluminavam os rostos das pessoas ao nosso redor. Sorrisos e risadas enchiam o ar enquanto eu tentava me perder na música animada. Mas cada vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia o peso da verdade prestes a ser revelado. E ali estava ele, seu meio-irmão, à distância, observando-nos com uma expressão indecifrável no rosto. O coração disparou dentro do peito ao perceber que os mundos estavam prestes a colidir novamente. Uma escolha teria que ser feita, não poderia mais viver entre dois mundos sem consequências dolorosas. O festival continuou ao nosso redor enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim. Sabia que qualquer movimento em falso poderia desmantelar tudo o que construímos ou destruí-lo completamente.